Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego. Primeiramente, só dama da igreja capaz, Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? Mais um domingo, né? Abençoado, né? Culto da família. E tenho certeza que Deus já está ouvindo, está recebendo a nossa adoração nessa noite. Eu quero, desde já estar agradecendo a pastora, o pastor Evandro, que deu essa oportunidade para mim estar entregando a palavra nesta noite. E espero que o Senhor venha falar profundamente em cada coração nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 22 do livro de Gênesis. O título da leitura é Deus põe Abraão à prova. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que os irmãos participem junto comigo dessa leitura, para que o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio dessa história bíblica que aconteceu com Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele pôs, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: seu pai. Meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si
um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. Disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como a estrela do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estava o seu servo, e junto fora para Berseba, onde morava. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Falar respeito de Abraão é buscar em nós mesmos uma grande curiosidade, como Deus descobriu Abraão. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor, Ele procura os fiéis da terra para que esteja com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus, nesse momento, Ele tinha uma obra a realizar na face da terra. Então, os olhos do Senhor estavam procurando alguém para que realizasse esta obra na face da terra. E a palavra de Deus nos diz que entre o povo de Ur, dos caldeus, habitava aquele povo de nações que eram os pais de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram povo que não temia Deus. Ele era povo que servia a outros deuses. Eles eram povo que produzia deuses pagãos na época. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu Abraão ali, no meio daquele povo pagão, daquele povo que não fazia a vontade do Senhor. Então eu quero dizer a você que Deus, Ele olha em todos os lugares da terra, seja no lugar mais vil da face da terra, lugar de difícil acesso, lugares onde produzem as coisas más, lugares onde muitas das vezes alguém fala: aqui Deus não vê, aqui Deus não habita. Eu quero dizer para você que Deus olha e Deus contempla todas as coisas, tanto aquilo que é mal, tanto aquilo que é bom. E a palavra de Deus nos diz que Deus olhou para aquela cidade, para aquele lugar chamado Ur dos caldeus, e contemplou alguém ali especial. Deus ali contemplou ali uma pedra preciosa ali. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pedra preciosa era Abraão. Abraão estava no meio daquele povo, mas Abraão não aceitava no seu coração aquilo que aquele povo fazia, porque ele não cria que os seus pais podiam fazer deuses, né, que poderiam livrá-lo, mas ele cria que havia algo sobrenatural na face da terra, ou até mesmo no universo. E Deus olhou para o coração de Abraão e viu sinceridade dentro do coração de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se manifestou a Abraão. E Deus disse a Abraão: sai do meio do teu povo, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá você será uma grande nação e será uma bênção.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos: estou aqui nesse lugar, Deus não está me vendo, eu estou passando por luta, por dificuldade, por tribulação, no meio desse povo que só quer o mal, e Deus não está me vendo. Você está enganado. Deus contempla todos os lugares que estamos, aonde nós passamos. Deus está olhando para nós, está contemplando o nosso coração. Deus contemplou o coração de Abraão ali e pediu para que Abraão saísse do meio da sua parentela. Muitas das vezes Deus está dizendo para você nesta noite: você precisa se libertar da sua parentela que impede de me servir. A palavra do Senhor nos diz que aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você fica apegado a seu pai, apegado a sua mãe, apegado aos seus irmãos, apegado à sua parentela, e deixa de realizar a vontade de Deus na sua vida. Então Deus falou para Abraão: sai da sua parentela, porque eu farei de você uma grande nação, e tu será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor cumpriu na vida de Abraão. E Abraão decidiu a deixar Ur, aquela cidade dos caldeus, e seguir aquilo que o Senhor tinha falado. Deus ainda não tinha mostrado para Abraão aonde ele iria, aonde ele ia assentar juntamente a sua posse com a sua família, mas Deus falou para ele, e ele saiu pela fé, sem saber para onde iria. E a palavra de Deus nos diz que Deus havia de preparar Abraão para ser uns dos seus seguidores, aonde ele ia gerar uma descendência abençoada por Deus, para poder dar testemunho de Deus na face da terra. E a palavra de Deus nos diz que Abraão peregrinou na face da terra durante 40 anos. Ele foi peregrino ali naquele deserto, e teve grandes lutas, grandes dificuldades, mas Deus estava com ele. Eu quero dizer para você que você está com Deus não é motivo de você pensar que você vai ser feliz em todos os momentos, mas você tem que ter certeza de uma coisa: que Deus vai estar com você em todos os momentos, seja eles bons ou seja eles difíceis, e Deus estará com você, e Deus dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Deus dirigiu Abraão por aquele deserto e o abençoou naquele deserto. E Deus fez promessa a Abraão em dar a Abraão um filho, para que a sua descendência fosse grande na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso acontecesse, Deus tinha que fazer uma mudança na vida de Abraão. Abraão era temente a Deus, Sara era temente a Deus, mas algo ainda precisava de ser mudado na vida de Abraão e na vida de Sarai. O que Deus faz? Deus muda a identidade de Abraão, Deus muda a identidade de Sarai, e Deus fala para Abraão: a partir de hoje, Sarai não vai se chamar mais Sarai, mas vai se chamar Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mudou a identidade de Sarai para Sara. Aquela mulher que era estéril, não conseguia gerar filho. A partir daquele momento, daquela mudança de identidade, ela seria curada, o seu ventre passaria a gerar filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus restabeleceu aquele trato com Abraão na face da terra, e Deus fez dele uma grande nação por intermédio de Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Sara
quando ela concebeu o seu ventre, o seu filho Isaque, ela tinha 90 anos. Eu quero dizer para você, isso é um grande milagre. Em nossos dias, uma mulher para gerar filho, quando ela estiver com 40 anos, ela é considerada uma mulher já velha. O médico já não garante que o filho vai sair com saúde, que o filho vai ser um perfeito, mas era Deus que estava concedendo aquele milagre. Isaque não era um filho natural, assim como em nossos dias. Ele era um filho do milagre. Ele era um filho do milagre na vida de Sarai, de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Abraão recebeu aquele milagre de bom grado, e ficou ali esperando a vontade do Senhor que isso viesse a acontecer. E isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que antes que Isaque nascesse, Abraão, ele adorava a Deus, ele prestava culto a Deus, ele fazia o seu sacrifício a Deus, e ali Deus respondia a Abraão. Certa feita, Abraão foi recebido. Abraão estava na frente da sua tenda, quando chegou 3 anjos ali, enviados por Deus. Creio eu que seria o próprio Deus que ali estava. E Abraão recebeu aqueles 3 visitantes na sua casa ali. E a palavra de Deus nos diz que ali Abraão serviu aqueles 3 anjos com coalhada. Abraão também matou um bezerro e fez ali um alimento para aqueles 3 anjos. Abraão ofereceu ali o seu tempo disponível que ele tinha para hospedar aqueles 3 anjos na sua casa. E ali os anjos falou para Abraão que Sara ia conceber e ia ter um filho, e seria chamado Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a você que como Abraão era, nós somos também em nossos dias. Porque Abraão, quando recebeu a bênção, ele simplesmente deixou de fazer aquilo que era lícito que ele vinha fazendo. Ele começou a ter muitos cuidados com aquele menino, com aquela bênção que ele recebeu da parte de Deus, e começou ali, ter os maiores cuidados com aquele menino. E Deus pôde ver que Abraão estava totalmente mudado com a existência daquela grande bênção que Deus havia dado para Abraão. E a palavra de Deus nos diz que os tempos foi passando, e ali Deus via em Abraão que Abraão tinha todo cuidado com aquela bênção. Mas eu quero dizer a você, você nunca pode receber a tua bênção e deixar de estar de frente em adoração àquele que deu a bênção. Você não pode deixar o abençoador de lado por causa da bênção do abençoador. E a palavra de Deus nos diz que chegou um momento que Deus provou a fé de Abraão. Deus pediu a Abraão para que ele fosse a Moriá e ali sacrificasse aquela grande bênção que Deus havia lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, o profundo do nosso coração Deus conhece. Muitos podem dizer, mas Deus não sabia que Abraão ia ser fiel a ele, e Abraão ia fazer tudo que Deus pedisse. Deus sabia, mas Deus não queria Isaque. Isaque já era uma bênção determinada por Deus na vida de Abraão. Deus estava querendo trazer Abraão para perto dele.
Abraão havia saído da presença de Deus por causa da bênção. Ele estava deixando o abençoador, mas Deus queria trazer de volta Abraão. Eu quero dizer a você, muitas vezes você pensa, você busca, você clama a Deus, pede oração para Deus te dar uma bênção, e depois você fica tão ligado àquela bênção, você acaba esquecendo do abençoador. Aí Deus começa a provar você. Você fica pensando, Senhor, mas o Senhor foi comigo, o Senhor me abençoou, o Senhor me fez isso, o Senhor fez aquilo, e agora, por que está acontecendo isso? Você deve parar um pouco e fazer um exame de consciência. Deus queria que Abraão voltasse a ofertar a ele como quem ofertava antes. Deus deu a bênção a Abraão, aquela uma das maiores bênçãos. Eu quero que o irmão pense, imagine, coloque no seu coração uma pessoa com certa idade, assim como estava Sara, Abraão, né? Eles já não tinham esperança mais de ter um filho. Abraão chegou a falar a Deus: Senhor, será que o meu servo vai ser aquele que vai herdar a minha herança? Deus disse a ele: não, Abraão, você vai ter um descendente, do seu lombo vai vir um que vai herdar tudo que eu tenho dado a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, nós devemos se pegar mais a Deus, buscar mais a Deus, não deixar que a nossa bênção, que a bênção que Deus tem nos dado, ocupe o lugar do abençoador, porque o abençoador, ele é merecedor de tudo que há em nossa vida. Desde quando nós levantamos pela manhã, quando nós abrimos nossos olhos, quando nós respiramos aquele ar puro pela madrugada, aquele ar é vindo do nosso Deus, do nosso abençoador. Nós devemos agradecer a Deus por isso, porque sem Deus, sem o nosso abençoador, nós não podemos fazer nada. Jesus, uma certa feita, ele falou: sem mim nada poderei fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Quando ele falava de si próprio, ele falava do próprio Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E com nós não é diferente. Então nós devemos estar ligado na presença do Senhor, porque Ele é o nosso abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. Glória a Deus. Sabemos que a bênção do Senhor é ela que vem sobre nós e não acrescenta dores. Isso é, se nós não colocar ela em primeiro lugar. Se você colocar a bênção do Senhor em primeiro lugar, aí você corre um grande risco, porque Deus sempre tem que ocupar o primeiro lugar. O nosso defeito como cristão é nós vir no lugar certo, buscar a bênção do Senhor. Esse é o nosso defeito. Nós temos que vir na casa do Senhor para adorar o Senhor. Vim para adorar, mas não vim para buscar. É através da adoração que o Senhor vai estender as mãos para você e vai te dar a bênção que você precisa. Muitos falam: eu vou até a casa de Deus hoje e vou buscar ao Senhor, vou buscar a minha bênção. Se nós parar para nós pensar, será que nós estamos certos de vir buscar a bênção na casa do Senhor? Não, nós temos que vir adorar o Senhor. É através da nossa adoração é que o Senhor vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão levou o seu filho
ali no Monte Moriá, aonde ele colocou o nome, o Senhor proverá. Ali seria o lugar de adoração. Não era o lugar do povo lá buscar, não, era o lugar do povo ir adorar. E quando o povo ia adorar, levava suas primícias, levava suas ofertas, levava aquilo que tinha para oferecer ao Senhor. Quando ele voltava abençoado, porque ali estava o sacerdote, o servo do Senhor. Ali o servo do Senhor estendia a sua mão e abençoava o povo, e o povo voltava abençoado para casa. Tudo que eles queriam receber do Senhor, não precisava abrir a boca e pedir, não. O Senhor dava, porque ali eles cumpriam aquilo que o Senhor queria da parte deles. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, você pode ler aí, o texto que acabamos de ler. O anjo continuou falando com Isaac, quando Abraão pegou a faca para ali sacrificar seu filho. O anjo ainda continuou falando com Isaac, com Abraão. E disse a Abraão, porque você não negaste o seu filho, né? Eu juro por mim mesmo, que eu vos abençoarei, e você será grandemente abençoado, e a vossa descendência possuirá a porta dos seus inimigos, porque vós será grande na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a você, se Abraão negasse em ofertar aquilo que Deus tinha pedido, Abraão não tinha recebido a bênção. Por que em nossos dias Deus não nos abençoa? Que muitas das vezes nós vemos no lugar da adoração, não vemos para adorar, não vemos para apresentar, nós vemos de mão vazia para a casa do Senhor, não vemos para apresentar ao Senhor a adoração, nós vemos buscar. Então começamos a vir para a casa do Senhor para adorar, para apresentar aquilo que nós temos. Muitas vezes você pode dizer, eu não tenho nada, mas venha apresentar ao Senhor um salmo, né? Venha apresentar um louvor ao Senhor, venha aqui, testifica aquilo que o Senhor fez na sua vida, um testemunho que o Senhor já realizou na sua vida. Apresente ao Senhor, que ao Senhor vai te abençoar muito, muito mais. Muitas das vezes você não é abençoado pelo Senhor, porque você, além de vir pedir, você fica de boca calada, você não adora o Senhor. Então rasgue o seu coração em adoração ao Senhor e adore, porque é intermédio da sua adoração que Deus vai responder às suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão veio trazer a sua saudação e falou daquela mulher que tocou na veste do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ela tocou na veste do Senhor e saiu de mansinho, se escondeu entre o povo. O Senhor Jesus não deixou passar batido. O Senhor Jesus parou entre a multidão e olhou para os lados, procurou entre a multidão e falou, quem me tocou? E aí o discípulo disse ao Senhor, Senhor, tu não vê que a multidão te aperta? Tu não vê que a multidão está aí te imprimindo, Senhor? Ele falou, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Porque na ocasião não era a mulher que era para receber o milagre ali, não era. O Senhor Jesus estava indo para a casa daquele homem, para a casa daquele homem que era o príncipe da sinagoga, para curar a filha dele. E esse homem era Jairo. Por que Jesus estava indo para lá? Porque Jairo chegou, adorou o Senhor, ele prostrou o joelho diante de Jesus e rogou, Senhor, vai na minha casa e restaura a minha filha que está na beira da morte. E a palavra de Deus nos diz que enquanto o Senhor Jesus estava ali gastando seu tempo com aquela mulher, alguém chegou e falou para Jairo, não incomoda mesmo, mestre, porque sua filha já morreu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus olhou para Jairo e falou para ele, fica em paz, ela está salva.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus ali continuou insistindo. E aquela mulher não se conteve. A palavra de Deus nos diz que ela veio, ajoelhou na presença do Senhor e falou toda a verdade. Eu quero dizer a você só vai levar a sua bênção para casa quando você se prostrar na presença do Senhor e adorar o Senhor. É dessa forma que o Senhor, Ele designa a bênção para você. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, nossa igreja, a igreja do século 21, ela precisa aprender que receber do Senhor a bênção, primeiramente ela tem que aprender a adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Só assim que nós vamos alcançar do Senhor a sua grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Neste momento eu já estou encerrando a mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que a igreja se coloque em pé e vamos estar orando a Deus, vamos estar oferecendo a Deus o nosso melhor, a nossa adoração. Eu quero que a igreja, neste momento, diz ao Senhor Jesus na sua oração: Senhor Jesus, nós te amamos, na beleza da tua santidade, nós entregamos a nossa vida em suas mãos. Eu quero declarar ao Senhor que sem ti não somos nada, Senhor. Nós somos pó, somos apenas a múnia que o vento espalha. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque não somos nada. Deus, em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Deus. Pai, nesse instante, ó Deus, ó Pai, eu oro, Senhor, para a tua amada igreja, Senhor, que o Senhor comprou com o seu precioso sangue, Pai. Entrega a cada um nas tuas mãos nesta noite, Pai. Receba, Senhor, a adoração do seu povo nesta noite. Ó Senhor, e venha abençoar poderosamente a cada um, Senhor. Usa, Senhor, de misericórdia para com o teu povo nesta noite, porque nós necessitamos, Senhor. Somos carentes, somos necessitados da sua ajuda, da tua misericórdia. Os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor. Então, Senhor, vem ao nosso socorro neste momento, Pai. Ó Jesus, abençoa cada um que aqui entrou, abençoa cada um que ouviu esta palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha colocar dentro do coração da tua amada igreja nesta noite, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que aqueles que ainda não te adorou, não te apresentou diante de ti, possa começar a apresentar as suas vidas na tua presença, Pai. E a obra do Senhor venha ser grande na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu derramo, Senhor, sobre ti, ó Senhor, esse clamor, meu Pai. E abençoa cada um, Senhor, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. As palmas logo, Senhor Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos poderosas, abençoa o teu povo, a tua igreja, nos dá uma semana de bênção, de vitória, Senhor. Nos cobre com teu sangue precioso. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Cuida da nossa parentela, Jesus, filho de Davi. Toma a direção de cada membro da igreja, Deus de Israel, Senhor. Coloca as tuas mãos poderosas. Envia os teus anjos lá no Jardim República. Toma a direção, toma a frente da sabedoria, da entendimento, da graça e a virtude do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. A mesa está posta e o Senhor está na frente, na direção, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Levanta suas mãos para o alto, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que me E eu fortalece. perante Deus, Quem impedirá? que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém, eu creio. Olha no lugar que cada um está. como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Cante.